Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre este livro aqui. Trata-se da primeira biografia do filósofo Schopenhauer. Infelizmente, nós não temos uma tradução para o português. Então, eu pretendo fazer o seguinte: fazer vários vídeos conforme aqui as minhas anotações. A biografia do próprio autor aqui. São 11 capítulos. 12 capítulos com o prefácio, né? Então serão 12 vídeos. Eu pretendo em cada vídeo abordar, pegar algumas citações, destacar alguns pontos aqui que o Gevina fala e abordar nos vídeos com vocês, tá? Tá, vamos lá. A primeira biografia, ela é publicada logo após a morte do filósofo. Schopenhauer morre em 1860, mais precisamente em 21 de setembro de 1860. Em 1861, o Gevina já tinha escrito este livro. Em 1862, ele o publica, ok? Aqui no título, olha só que curioso, está escrito Arthur Schopenhauer, apresentado ou retratado a partir de um convívio pessoal. Ok, o Gevina está sugerindo aqui que ele foi amigo pessoal do Schopenhauer, ok? Sobretudo nos anos finais de vida do filósofo. Tá, ok. Mas será realmente que o Schopenhauer permitia, assim, amizades tão íntimas? Vocês podem dizer, tá, professora, mas ele tinha lá o que ele denominava de apóstolos e evangelistas, ou seja, os seus seguidores, os seus discípulos, que ele distinguia entre os que escreviam por ele e os que não escreviam, mas que de certa forma seguiam a doutrina dele. E o Gevina, evidentemente, é inserido, né, entre esses seguidores. Ok. Mas esta relação entre Schopenhauer e esses seus discípulos pode ter sido, no fundo, mais profissional do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque Schopenhauer podia estar preocupado, sobretudo, com a sua doutrina. Ele, inclusive, expressou isso, que o único medo dele, depois que ele morresse, é o que os professores de filosofia iriam fazer com a filosofia dele. Quem foi o Gevina? Gente, o Gevina, ele era um advogado e ele foi o executor ou testamentário de Schopenhauer. Mas o que faz o Gevina? E aí vem a polêmica. O Franco Volpi conta esta história, uma introdução à tradução brasileira, publicada pela Martins Fontes, com a tradução do Jair Barbosa. O Franco Volpi conta com detalhes, eu vou resumir aqui para vocês do que se trata. O Schopenhauer tinha um caderninho, uma série de anotações para ele mesmo, né? Com máximas, com pensamentos, reflexões que ele trazia para si, né? Que guiavam a vida dele. Porque, embora muitas pessoas não saibam, né? Quando se fala de Schopenhauer, a pessoa sempre pensa, nossa, o cara é pessimista, defende que nós estamos no pior dos mundos possíveis, sim, né? Mas o Schopenhauer tinha uma filosofia prática, né? Que são os aforismos para a sabedoria de vida, é um exemplo disso, né? Ele fala sobre isso. Então, o próprio Schopenhauer tinha um caderninho ali de anotações em que ele tinha as máximas que ele mesmo seguia, que ele usava para seguir a vida dele, né? Pensamentos, como eu falei, citações. E os apóstolos e evangelistas, todos eles sabiam da existência deste caderninho de Schopenhauer, né? Inclusive o Gevina. Só que o que acontece? Depois da morte de Schopenhauer, este caderno, que segundo o próprio Schopenhauer deveria ser publicado depois da morte dele, né? Este caderninho sumiu. Ele some, este caderno. E o Gevina falou, não sei, o autor sumiu, ele destruiu, né? E ficou assim, né? Com essa história. Porém, os discípulos de Schopenhauer, vou falar assim para englobar os apóstolos e evangelistas, acharam estranha essa história. Porque o Schopenhauer falava tanto, né, deste caderno, eu tô chamando de caderno, mas no fundo é uma série de anotações de Schopenhauer, que ele denominou em grego es e auton,
que significa si mesmo, né? Em referência à frase conhece-te a ti mesmo, né? Já que era um conjunto de máximas, de pensamentos para a própria vida, né? Dele. E mais do que isso, quando Gevina publica esta biografia do Schopenhauer, aí os discípulos dele acharam esquisitos. Por quê? Porque tinha algumas frases aqui que estavam, olha o Franco Volpe, gente, são palavras dele, estavam muito bem escritas e com estilo muito próximo do estilo de Schopenhauer. Por que eu tô falando que são palavras do Franco Volpe? Gente, porque a primeira vez que eu fui ler o Gevina mesmo, a gente assim tá acostumada com a escrita do Schopenhauer. O Schopenhauer escreve muito bem. Ele escreve de um modo muito claro. As metáforas dele são bonitas. Ele escreve bem, não tem frases rebuscadas com duplo sentido, não tem essas coisas. Ele vai falar, isso aí é Hegel, né? Aqui, ó, eu tô mostrando realmente a minha filosofia como que ela é. Não tem frases, palavras difíceis para esconder aqui outra coisa, né? Então, a minha opinião sobre a escrita do Gevina é a seguinte: é uma escrita correta, de um advogado, correta, fria, sem emoção. E quando ele tenta dar alguma emoção pro texto, seria melhor que ele não tivesse feito isso. Ele não consegue, gente, é uma coisa assim, truncada, sabe? Ele não tem um estilo bonito mesmo de escrever, né? É o estilo correto, como eu disse, tá correto, né? Mas a impressão que me dá é que algumas frases assim não fluem, né? E aí por isso que eu falei do Franco Volpe, porque ele, quando ele fez essa observação, eu falei, ele também pensa isso, né? Porque, segundo o Volpe, algumas frases aqui então estariam bem escritas, né? E próximas do estilo de Schopenhauer. E aí isso revelaria o que exatamente? Que aí é que vem o cerne da polêmica. Que o Gevina teria se apropriado deste caderninho de Schopenhauer e teria publicado neste livro aqui algumas passagens deste caderninho de Schopenhauer, mas como se ele, o Gevina, fosse o autor e não o Schopenhauer. É claro que os discípulos de Schopenhauer caíram matando em cima do Gevina, tá? Porque levantaram essa suspeita que o Gevina teria se apropriado, no fundo, do texto do Schopenhauer, né? Porém, publicando como se fosse ele o autor. E aí, o Frauenstadt publica, em 1863, uma biografia do Schopenhauer com base nas cartas. Parece que ele ficou responsável por zelar pelas cartas de Schopenhauer, né? E nessa biografia do Frauenstadt, ele aponta para este fato da discrepância de estilo no texto do Gevina. E aí depois o Gevina, quando ele tenta dar uma resposta a isso, ele se trai, porque ele diz que algumas passagens deste livro tinham sido transmitidas pelo próprio Schopenhauer em vida. O Schopenhauer teria lido o caderno dele para o Gevina, né, quando Schopenhauer era vivo. Então, ao fazer isso, sem querer, ele cometeu um erro aí, uma falha. Porque ele confessou que, no fundo, então, aquelas citações que estavam aqui eram do autor. Quando o Gevina publica a segunda e terceira edição, ele publica já com outro nome, chama Vida de Schopenhauer. E, curiosamente, nessa segunda edição, terceira edição, algumas passagens aqui, ele inclui algumas passagens entre aspas, quer dizer, algumas sentenças do próprio autor. O próprio Gevina, gente, ele nunca admitiu que ele se apropriou indevidamente, com uma desonestidade intelectual, eu diria, dessas anotações do Schopenhauer, ok? Porém, os estudiosos do Schopenhauer separam. Eles conseguiram fazer esse trabalho há anos que ele estava sendo feito, né? E de separar o que seria, de fato, do
Schopenhauer e reunir num texto que aqui no Brasil foi publicado pela Martins Fontes como A Arte de Conhecer a Si Mesmo, e também foi publicado recentemente agora pela editora Vozes, que aí sim, este livro se referiria a este caderninho, a essas anotações de Schopenhauer que foram perdidas. Tá, professora, mas então para que ler o Guevina diante de toda essa polêmica? Gente, super importante. Primeiro, com fonte histórica direta. A gente tem que lembrar que o Guevina, ele teve acesso a cartas, a uma série de documentos da vida do autor, e além disso, ele fazia parte do círculo aí schopenhaueriano, né, de convivência do Schopenhauer, tenha ele sido amigo íntimo ou não, né, ele pode nos dar uma visão do que se passava na época, de como Schopenhauer era visto na época. Além disso, claro, vieram outras biografias depois e a gente pode cruzar esses dados, né? São pessoas diferentes escrevendo sobre uma outra pessoa, a mesma pessoa. Então você vai pegando esses dados e vai formando uma opinião aqui sobre o autor. Além disso, e agora eu cheguei no ponto, gente, verdadeiro, que o que me fez a ler Guevina e abordar aqui com vocês, mesmo não tendo uma tradução desta obra, gente, para evitar algo que eu vejo que é algo muito comum nas redes sociais, que são pessoas que não têm um conhecimento mínimo da vida do filósofo e inventam fatos sobre a vida dele. Você não precisa ser um especialista em Schopenhauer para falar sobre sobre a filosofia de Schopenhauer. Mas você tem que conhecer minimamente a vida dele para falar sobre ela. Você não pode deduzir coisas. Algo que é muito comum, a pessoa pega o conceito dela de felicidade, que é casar, ter filhos, ser um professor universitário, enfim, isso é a felicidade. Ela pega a régua dela e ela vai medir a felicidade dos outros. E aí, a partir da régua dela, ela quer medir a felicidade de Schopenhauer. Então ela conclui que o Schopenhauer era um infeliz. São deduções que eu vejo, sobretudo em redes sociais, desse tipo. O Schopenhauer não era casado, não tinha filhos. Não chegou a ser um professor universitário, logo ele era um infeliz. É claro, né, o professor universitário e casado são mais felizes, né? Também acho. Mas o Schopenhauer podia não achar isso. Aliás, ele não acha isso. Inclusive, nessas anotações, né, que eu citei agora há pouco, que foi publicado como A Arte de Conhecer a Si Mesmo, ele diz isso, olha, que ele não... Por alguns anos da vida dele, ele quis esse tipo de coisa. Depois ele viu que aquilo não era felicidade para ele. Então, gente, eu trouxe aqui a biografia, eu pretendo trabalhar a biografia do Schopenhauer, porque para mim são coisas diferentes. Você discordar, né, de pontos da filosofia dele, isso é uma questão de interpretação, isso é super comum, né, na filosofia. É totalmente diferente de você inventar fatos da vida dele que nunca existiram. Então, você quer continuar falando da doutrina do Schopenhauer, que você não concorda, que você quer continuar falando mal, continue. Mas o que você não tem o direito de fazer, na minha opinião, é deduzir coisas da vida do Schopenhauer com base em vozes da sua cabeça ou em fatos que nunca existiram. Ok? Schopenhauer tinha uma boa herança, viajava muito. Teve sim mulheres, já ouvi dizer, não, ele não tinha mulheres, tinha sim, né? E tinha, é claro, a sabedoria de vida dele, que era o que realmente importava para a vida dele. Às vezes o que importava para a vida dele não importava para você, né? Então, eu trouxe esta biografia, que é o primeiro biógrafo, apesar de toda essa polêmica envolvendo Guevina, né, para que a gente possa discutir esses fatos da vida dele. E eu trouxe esse assunto da felicidade porque este é o argumento da galera coach, otimistas, enfim, a galera que agradece o universo por ele ser maravilhoso, para desqualificar a filosofia de Schopenhauer.
Em outras palavras, você vai esperar o que de um infeliz? Ou seja, essas pessoas no fundo, né, esses otimistas de modo geral, eles têm já a premissa deles. Olha, o mundo é maravilhoso. A partir daí, eles deduzem todo o resto. Aí chega o Schopenhauer e diz o oposto disso. Aliás, ele tinha um horror a esta palavra, otimismo, né? O cara só pode ser doido, porque essa já está estabelecida como a verdade absoluta, inquestionável. Quem é esse cara que diz o oposto disso? Né? Então, normalmente as pessoas se valem deste argumento, que Schopenhauer era infeliz, que ele tinha uma vida infeliz. Por isso que eu estou dizendo, o que você sabe da vida de Schopenhauer? Ah, ele era um solitário, como diz o Nietzsche, um cavaleiro solitário. Ah, que mais que você sabe? Tudo isso só para desqualificar a filosofia dele? Não precisa de tanto, né? Então, vamos dar uma olhada na vida deste infeliz. E aí você pode comparar com a sua vida e ver o quão feliz você é. Olha só. Tá, professora, chega de blá 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 e vamos logo ao que interessa. Vamos ler o prefácio. Vamos, gente, o prefácio no fundo ele é curto, tá? Eu separei algumas passagens aqui para ler com vocês. Deixa eu ver. Vou começar do começo, claro. O Gevina começa falando da lápide que ele colocou no túmulo do Schopenhauer. Ele diz que no túmulo do autor, a gente pode ler apenas o nome dele, Arthur Schopenhauer. Isso é verdade. Eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes o túmulo de Schopenhauer. A primeira vez quando eu estava no doutorado de sanduíche na Alemanha. Eu morei 1 ano e meio na Alemanha, né? E depois, a segunda vez, eu fui acompanhar meu marido num pós-doutorado na Alemanha. E de fato, no túmulo de Schopenhauer, apenas uma pedra e está escrito o nome dele. Segundo o meu marido, Jair Barbosa, né, que é o tradutor, um dos tradutores de Schopenhauer, tradutor da obra Capital de Schopenhauer, o tamanho daquela pedra é o tamanho que era o Schopenhauer, tá? E aí meu marido complementa, olha, ele tinha o seu tamanho. Gente, eu tenho 1,5 metro de altura. Então, segundo o Jair, esta era a altura do Schopenhauer, ok? Esse detalhe o Gevina não conta, tá? Ele conta apenas isto. Eu coloquei a pedra no túmulo de Schopenhauer conforme era o último desejo dele, que em seu túmulo estivesse escrito apenas o seu nome. Por quê? Porque nada mais precisava ser dito, porque as suas obras falariam por si mesmas, ok? Quer dizer, tudo que ele tinha que dizer, ele disse. Não precisava mais de epitáfios longos, ok? Aqui o Gevina fala que o Schopenhauer evitou, né, contato com as pessoas, contatos íntimos com as pessoas ao longo da sua vida. E antes, porém, vou ler uma passagem aqui que o Gevina fala assim: suas obras substituem o biógrafo melhor do que a de outros eruditos famosos. Tá, aí o Gevina continua. Ele falou isso, que o Schopenhauer evitava, né, contatos humanos, né, com as pessoas, e isso significa que o Schopenhauer ele não queria que a sua biografia ou sua vida pessoal fossem investigadas, né? Ele não queria destacar a sua vida pessoal, mas sim destacar o seu pensamento, a sua filosofia. Então ele não gostava de que as pessoas o especulassem sobre a vida pessoal dele, né? E aqui o Gevina observa que, apesar da lápide estar apenas escrito o nome do Schopenhauer, ele diz o seguinte: aos olhos de sua época, a curta inscrição em sua lápide precisava de um comentário, que o próprio Schopenhauer mesmo não poderia mais escrever. Então o Gevina ia escrever. Esse é o primeiro motivo que o Gevina aponta aqui como justificativa para esta biografia. São 2 motivos, esse é o primeiro. Ele falou assim, precisava de um comentário para sua época. Por quê? Porque havia um abismo, como o próprio Gevina fala aqui, entre Schopenhauer e os professores de filosofia.
Gente, quem é schopenhaueriano sabe, né, da crítica à filosofia universitária do Schopenhauer, né? Que ele distingue os professores que vivem da filosofia daqueles que vivem para a filosofia, né? Então, o Gevina está aqui apontando para este fato, né? O que iriam fazer, afinal, com a filosofia do Schopenhauer? Então, o Gevina estava querendo prezar pela figura, pela imagem do Schopenhauer, da filosofia dele. Porém, o Gevina falou assim, olha, eu preferia não fazer, né, esta biografia, porque aqui é um momento interessante, ele diz, eu não compartilho da doutrina dele, que essa depois vai ser uma acusação de um dos discípulos do Schopenhauer, de que o Gevina, depois de um tempo, ele não seguia a doutrina schopenhaueriana, né, e não era schopenhaueriano, enfim, isso foi uma das acusações também contra o Gevina. Tá. Aí aqui o Gevina fala assim, é claro que existia esse abismo, né, entre Schopenhauer e os professores de filosofia, porque o pensamento de Schopenhauer era muito grandioso, tá? E para explicar isso, ele recorre a uma fábula do galo, que acredito eu que se trata da fábula do Esopo, né? Em que consiste essa fábula do galo, né? O galo estava ciscando em busca de alimento, e aí ele se depara com uma pérola. Ele desdenha a pérola, porque a pérola não vai alimentá-lo. Ele não está nem aí para a pérola, deixa ela de lado e continua a sua busca por comida. Do meu ponto de vista, o Gevina está fazendo essa comparação. A pérola ali seria a filosofia de Schopenhauer. Quer dizer, muitos não se interessam por ela porque estão interessados em umas necessidades pessoais deles mesmos, né? E nesse sentido, a pérola não vai alimentar o espírito dessas pessoas. Ou seja, moral da história, o galo, por sua ignorância, né, ele não consegue reconhecer o valor de uma pérola. Assim como os intelectuais, os professores de filosofia, né, que não conseguiam apreciar a filosofia de Schopenhauer. Não conseguiam reconhecer o valor de sua filosofia. Tá. Porque o Schopenhauer mal tinha morrido, já estavam, aqui dá a entender que o Schopenhauer mal tinha morrido, já estavam falando mal da filosofia dele, já estavam falando mal dele. Estavam falando do ateísmo dele, né, que ele tinha se promovido sobretudo pelo ateísmo, e entre outras coisas, né, Schopenhauer, a gente sabe que ele comprou uma briga ali com Hegel, né, com a academia toda, com os professores de filosofia, então é natural que esse comportamento aparecesse, né. Aí ele até fala aqui que essas pessoas que não apreciam o pensamento de Schopenhauer, né, são as mesmas que declaram um filósofo que do nada foi proclamado como o filósofo do século, né, cujo sistema seria em altura, profundidade, amplitude o mais perfeito. Eu tenho uma desconfiança que ele está falando aqui do Schelling, né, porque embora o Schelling fosse conhecido em sua época, ele se tornou uma figura menos central com o passar do tempo. E aqui o Gevina fala o seguinte, que este filósofo que foi proclamado mais perfeito, ele estava antes no esquecimento, depois aqui ele apareceu e foi endeusado. O segundo motivo é super interessante, gente. O Gevina dá a entender que tentaram na época depreciar o Schopenhauer depois da publicação do Parerga. Ele falou assim, formou-se uma caricatura, é preciso combater isso, né, do Schopenhauer, porque esta obra de Schopenhauer, ela é mais fluida, vamos dizer assim, menos sistemática, seria algo mais para o povo, e o Gevina dá a entender aqui que isso estava sendo comentado, né, na época. E de fato, gente, se pegar o Parerga, eu estou traduzindo agora os aforismos para a sabedoria de vida, de fato é uma leitura menos sistemática, né? É algo mais para o povo, mas com certeza, gente, tem como base a metafísica dele, a filosofia dele, né? Que embora não seja explorada nesta obra específica do Parerga, tá lá na obra capital dele. O Gevina que está aqui preocupado com isso, com essa caricatura que se formou do Schopenhauer. Então, ele
escreve essa biografia, esse segundo motivo aqui, seria isso. Também com essa intenção de combater essa imagem que estava sendo feita do autor. O Guevara ressalta aqui que este livro já pressupõe uma certa familiaridade com a filosofia de Schopenhauer, tá? Então não é para leigos, você tem que conhecer minimamente a doutrina do autor. E aqui no último parágrafo ele encoraja aqueles futuros filósofos, ó, para você para quem Schopenhauer era só apenas um nome, né? A sua fama, né? A sua produtividade, no fundo, ela não se limita a um círculo acadêmico, né? Você pode ser mais do que isso. É isso, gente. Por enquanto é só. Como eu falei, o prefácio ele é curto, né? E no próximo vídeo eu vou ler o primeiro capítulo com vocês. Beijo, gente. Obrigada pela atenção. Auf Wiedersehen.